Gente, bom dia. E eu queria dizer que é a primeira vez que eu participo de uma live. Vou gaguejar, vou perder o fio da meada e eu peço indulgência de quem estiver assistindo. E quando vocês me pediram, né, para falar sobre solidariedade, eu entendi que era difícil pela amplitude do tema, né, e como encontrar, né, o caminho para abordá-lo. E eu comecei pensando assim que eu queria abordar primeiro pelo que eu acho que é a semente que contém esse valor da solidariedade, né? Quando a gente é criança, assim, na nossa primeira infância, você vai para a escola e teu pai e tua mãe não te dizem assim, ó, você vai para a escola e você tem uma caixa de lápis de cor, não divida isso com ninguém. Ou eles não dizem para você, você está proibido de compartilhar seus brinquedos com os seus irmãos. É o contrário, né? Pais, educadores, desde os nossos primeiros momentos, assim, de coexistência, de convívio nesse mundo, o que eles tentam nos infundar é o valor da comunhão, né? É partilhar, é dividir, é apoiar. E eu não sei em que momento a gente vai perdendo isso ao longo da vida. Depois eu pensei em nós como espécie, né? Os seres humanos, assim. E a gente sabe que o nosso salto evolutivo, ele se deve, entre outros fatores, né, à questão da colaboração. Nossos ancestrais, eles descobriram que, eles sabiam que eles não eram os mais fortes, não eram os mais ágeis, não eram os maiores, e que a associação permitia, né, a colaboração permitia que eles sobrevivessem, porque isso facilitava a proteção entre eles, o modo de se alimentar, a caça, quando eles se reuniam, se organizavam e colaboravam. Então, assim, isso permitiu esse salto evolutivo que faz de nós hoje a espécie que domina o planeta. Então, nisso também está a essência da colaboração, né? E a gente vem trazendo isso, a nossa sociedade vai se formando, vai se transformando, né? Nós humanos nos organizamos em sociedade, e essa sociedade vai evoluindo, assim como os humanos, como os seres humanos individualmente. E nos últimos séculos, assim, a gente opta por construir sociedades que estão baseadas nesses valores, principalmente assim em ideais luministas, assim, de que a gente vê nos signos franceses, assim, de liberdade, igualdade, fraternidade, no que está contido numa Declaração Universal de Direitos Humanos, que diz que todos nós temos, temos direito a um mínimo, né, para cada indivíduo, que todos nós temos que assegurar conjuntamente um mínimo para cada indivíduo. A manutenção da liberdade, é o direito à vida, é o direito de se alimentar, o direito de se locomover, todos esses direitos básicos, assim, eles são protegidos num sistema de colaboração. E a nossa Constituição, né, a nossa sociedade jovem, a nossa Constituição de 88, ela privilegia essa compreensão. Ela faz uma opção no seu núcleo pétreo pela formação, ela tem como objetivo a formação de uma sociedade livre, justa e solidária. Então, isso não a solidariedade não é um conceito perdido, vago, ela tem um viés político, inclusive. Para nós é muito fácil entender o que é liberdade. A gente, embora ela está totalmente entranhada na nossa vida, né? No modo amplo, nós somos livres, nós nem precisamos pensar mais a respeito disso. Quanto a ser justa, a gente sabe que a justiça ganhou uma consagração tão firme, né? Que ela está institucionalizada e a maioria de nós trabalha para ela. Ela está totalmente instrumentalizada. Mas a solidariedade, que é o terceiro pilar, esse ficou para um âmbito muito pessoal, ficou para um âmbito particular de cada um. E a gente tende a compreender como a minha capacidade de amor ao próximo, a minha capacidade de fraternidade, de ser caridoso, né? A gente entende como como atos que a gente vai praticar na nossa vida privada e que dizem respeito à nossa consciência. E não é isso. A solidariedade, ela vai muito além disso. Como eu disse, é uma opção política. Mas nós somos, hoje em dia, estimulados à competição, ao individualismo, e a gente nem sabe direito como é que a gente encaixa isso
na nossa vida cotidiana. E aí é isso, a gente é atingido por uma pandemia que faz com que o mundo pare. Essa pandemia, ela dá para a gente a noção do quão tribal nós ainda somos, porque isso começou há alguns meses na China. Em poucos meses, ele nos alcançou no outro lado do globo, né? Em poucos meses, isso fez toda a volta no mundo. Então, assim, nós somos realmente ainda uma tribo. E nós estamos presos em casa e com oportunidade de pensar a respeito do que isso significa, para bem e para mal, né? E as consequências maléficas dessa pandemia a gente já está vivendo. A gente pode agora construir as boas consequências disso, né? A gente sabe que essa pandemia ela não vai matar só pela letalidade do próprio vírus. Ela vai matar também pela privação, ela vai matar pela fome, ela vai matar por outras necessidades, assim que as pessoas não vão poder atender. E é um momento para a gente parar e pensar que a solidariedade, ela diz respeito a uma ideia de fortalecimento conjunto. Então, assim, de novo, eu como indivíduo, eu não, como se diz, eu não, eu sou vulnerável dentro dos meus direitos. Mas quando eu me junto com os outros, eu me fortaleço. Então, assim, eu tenho direito à alimentação, eu tenho direito à vida, mas eu sozinha, eu sou um fio que se parte com facilidade. Quando eu me junto com os meus iguais na minha sociedade, eu formo uma trama, uma urdidura forte. E é esse tecido que a gente não rompe quando somos solidários. A solidariedade tem a ver com isso, com nós nos engajarmos como sociedade, nós nos articularmos como sociedade, para que cada um possa proteger o que está ao seu lado, ao seu alcance, e todos os demais, enquanto isso, estão lhe protegendo. Essa é a ideia de solidariedade, de comunhão, de conjunção social. E a gente está tendo a oportunidade de pensar até que ponto a gente tem agido desse modo, até que ponto a gente tem compreendido isso. E a gente está descobrindo que a gente é muito despreparado, né? A gente está descobrindo que a gente mal consegue se articular para atingir essas necessidades que estão aqui nos nossos olhos. E a gente não tem tempo, há uma urgência, a gente não tem tempo de esperar ações governamentais, a gente não tem tempo de esperar por um comando superior que diga, olha, ajam assim. Não, nós vamos ter que nos articular e tentar fazer frente a essa demanda que se apresenta agora. E essa articulação, ela nos diz o seguinte, que quando a gente começa a atuar articuladamente, né, mas organizadamente, mas quando a gente começa a pôr a mão na massa e a ajudar a construir isso, nós, no nosso particular, expandindo para o coletivo, nós estamos ajudando a construir uma sociedade que está vai se aproximar mais dos ideais, desses ideais que estão previstos na Constituição, que tem coincidência com as nossas convicções religiosas, espirituais, filosóficas. A gente vai estar atuando para construir isso. Então, assim, como o Tiago disse, nós estamos num ponto muito privilegiado, assim, da sociedade. A gente está em casa, está protegido, a gente tem o abrigo de um teto sobre nossas cabeças, nós temos o nosso sustento garantido no banco, nós estamos, a maioria de nós, na companhia dos nossos familiares, dos nossos queridos, e nós vamos passar por essa pandemia de um modo relativamente fácil, sem esquecer dos amigos que nós já perdemos, né? Dos nossos queridos os nossos colegas que foram vitimados por essa pandemia. Mas, no geral, a maciça maioria de nós vai passar por isso bem. E com a oportunidade de pensar o que eu posso fazer para melhorar esse tecido social, o que eu posso melhorar na vida de alguém que está próximo de mim, de que modo, com isso, eu posso ajudar a construir uma sociedade mais perto daquele ideal que me foi infundado quando criança, que eu absorvo no culto religioso que eu vou, no livro de filosofia que eu leio. E é isso, essa pandemia, ela vai passar, ela vai... ela acaba, uma hora a humanidade se imuniza, né? Pode levar 6 meses, pode levar 1 ano, 2, mas uma hora isso se estabiliza. E isso vai virar, então, uma notícia num livro de história.
Mas essa notícia, ela pode ser contada, houve uma pandemia e acabou, ponto. Ou ela pode ser contada, houve uma pandemia, e a partir daí o mundo se reorganizou. As pessoas passaram a agir de outro jeito, houve uma compreensão de mundo diferente, e a gente construiu, e houve um marco, a gente passou a construir uma nova sociedade a partir disso. Isso no macro. No mínimo, a gente pode dizer assim, eu, durante a pandemia, agi desse modo, compreendi essa situação, tive essa compreensão política, tive essa compreensão espiritual e agi desse modo. É a oportunidade de uma notícia bonita na nossa biografia, né? E eu sou muito grata pelo fato de trabalhar no judiciário. Eu, de vez em quando, lidero uma ou outra campanha de um porte muito menor, muito mais modesto. Mas eu nunca fiz um apelo que não fosse atendido no âmbito lá do meu trabalho. O que me diz que as pessoas, assim, elas têm dentro de si o que há de melhor, assim. E às vezes a gente não encontra por onde canalizar isso no nosso dia a dia, na nossa correria, a gente não encontra por onde canalizar isso. E a Ive, que está aqui no vídeo, e a Simone, uma outra colega nossa, elas tiveram contato com essa comunidade, e quando essa pandemia começou, elas tiveram a iniciativa de procurar as pessoas da comunidade, elas já conheciam, elas tiveram a iniciativa de procurar as pessoas dessa comunidade. E elas começaram uma ação individual, e, óbvio, não iam dar conta, resolveram apelar para amigos. E a gente está vendo a coisa se somar, crescer, as pessoas comparecerem, colaborarem, a gente está vendo se formar, se construir, né? Alguns dos nossos colegas têm pretensões, assim, de formar outros núcleos que vão ganhar um caráter permanente depois dessa pandemia. Eles vão agir, eles aprenderam, eles estão eles estão tendo a prática e eles pretendem dar continuidade. É assim que as coisas vão se formando, é assim que a gente vai transformar. E é isso, a gente queria compartilhar essa oportunidade que a gente está tendo de ajudar a construir esse novo modelo social. E a gente quer que todo mundo se junte, a gente quer que todo mundo possa viver essa experiência também. E é isso, assim, não é, eu não estou falando da nossa campanha só, existem muitas outras iniciativas no judiciário, a gente espera que uma das pessoas que está mais atuante, assim, nessa pandemia possa se juntar a gente ainda até o final dessa live, e é isso, esperamos que mais pessoas possam compartilhar isso com a gente, tá bom? Obrigada, gente. Muito bem, Claudinha. Fala muito boa, resgatando um pouco a ideia da solidariedade em tempos de pandemia. Obrigado por compartilhar com a gente. Agora a gente vai pensar um pouco como que tem algumas campanhas, né, como que a gente está desdobrando algumas campanhas no concreto e como cada uma pode ajudar. Peço para a assessoria soltar um vídeo que a gente ajudou a confeccionar, que tem a ver com a nossa campanha. Vai lá, assessoria. Meu nome é Ana Maria. Meu nome é Solange da Silva. Meu nome é Liliana Souza. Meu nome é Fagna. Eu sou moradora daqui do Anchieta. Projeto Anchieta. Todos aqui em casa estão desempregados. Devido a essa crise do coronavírus, parou tudo. Dispensaram todo mundo do serviço, dispensaram sem dinheiro, sem nada. Todas as mães estão desempregadas, com criança em casa, as crianças se alimentavam na escola. Eu tenho um filho acamado, cheio de aparelho, o custo dele é muito caro. Tá muito difícil para nós. Eles falam assim, fica em casa, faz isolamento. Mas a gente que mora em comunidade é muito difícil, porque a gente não tem recurso, né? Nossa sorte é porque a gente tem as pessoas que correm, né, pela gente. Então toda ajuda que chega é bem recebida. Se vocês puderem não só me ajudar e tá ajudando nós todos, eu fico de coração, não tem nem explicação para falar para vocês.
É isso, gente. Na verdade, esse é um vídeo que a gente está lançando hoje da campanha de solidariedade. Eu vou passar para a Eveline. Eveline é do TRE, nossa colega do TRE, que começou essa campanha lá atrás. Aí o nosso coletivo do Reconstrução e a nossa associação da Aljustra abraçou. Pela Aljustra, de uma certa forma, estou eu e a Cláudia aqui, mas quem é responsável na diretoria a Bruna, a Priscila e a Simone, principalmente, e pelo Reconstrução, em especial, a Eveline. Evita, está contigo para você falar um pouco sobre a campanha. Seja bem-vinda novamente. Obrigada, gente. Bom dia. Eu acho que através do vídeo a gente já conseguiu ter acesso, através das imagens, né, e dos dados, da realidade socioeconômica de uma das comunidades que a gente tem atendido com a nossa campanha, que é a comunidade Anchieta. É uma comunidade que fica localizada no bairro do Grajaú. Eu conheci essa comunidade através de um trabalho de estágio voluntário que eu realizei entre novembro de 2019 e janeiro de 2020, através de uma ONG chamada PABIRU. Essa ONG, ela presta assessoria a comunidades oriundas de ocupações para ajudá-las no processo de regularização fundiária. Então, eu fiz um trabalho consistente em entrevistar as famílias que moram na comunidade Anchieta para conhecer o perfil socioeconômico, né, da comunidade, com isso ajudar a associação de moradores no processo de negociação da posse e propriedade da terra, tá? E aí, através desse trabalho, eu me defrontei com essa realidade tão precária, né, que é aquilo que a Cláudia estava falando. É uma realidade que fica demonstrado como a essas pessoas tem sido negado o mínimo existencial que está garantido na Constituição Federal. E aí, em razão da decretação da pandemia, do isolamento social, eu fiquei super preocupada em como essas pessoas estariam sobrevivendo, já que os moradores da comunidade são, em sua grande maioria, trabalhadores informais. São pessoas que trabalham no shopping trem, são as diaristas, são os pintores. E aí eu fiquei com aquela sensação de que eu precisava entrar em contato com alguém da associação de moradores para verificar como é que eles estavam sobrevivendo, se eu poderia fazer alguma coisa para ajudar a comunidade. Com isso, eu entrei em contato com uma das lideranças, né, que é a Jenny, ela é uma das diretoras da Associação dos Moradores, e ela me confirmou que os moradores estavam realmente numa situação muito difícil, porque perderam a sua fonte de renda e estavam solicitando cestas básicas para a associação que, embora conseguisse uma ou outra cesta básica, a quantidade era muito insuficiente para atender a demanda, né? Já que a comunidade Anchieta ela é constituída por 4.500 pessoas. E aí eu e a Jenny, a gente resolveu então começar uma campanha para arrecadar dinheiro para comprar cestas básicas e atender de forma emergencial as necessidades dessa comunidade. A campanha começou de forma muito simples, né? Eu resolvi fazer uma página na internet para apresentar a comunidade para os meus amigos, fiz vídeos no Instagram, no Facebook, mas as pessoas atenderam o meu pedido, né? Como bem disse a Cláudia, as pessoas têm muito amor dentro de si, elas têm um senso de responsabilidade social, né? Que precisa ser canalizado para algum sentido. Então, nesse primeiro momento, assim, eu e a Jenny, a gente conseguiu arrecadar uma quantidade razoável de dinheiro e nós resolvemos que, nesse primeiro momento, a campanha ia ser organizada da seguinte forma. Eu, já que eu não tenho carro e estou de quarentena, eu ficaria responsável pela publicidade da campanha, né? Pela arrecadação de fundos, e ela ficaria responsável pela
pela montagem das cestas e distribuição. E assim começou, né? E a gente sempre, desde o início da campanha, a gente muito pela transparência, né? A gente sabe que ao lado, né, as pessoas elas têm muita vontade de ajudar, também precisam se o fruto da doação está chegando no destino, né, correto. Então, isso é a prestação de contas dessa campanha, tá? Então, assim, a campanha começou assim, comigo com a Jenny, para atender de forma emergencial, e a gente viu que, assim, a demanda era muito maior do que a nossa capacidade de arrecadar, né? E com isso, eu e nós e nesse sentido, a Ojustra e o Reconstrução veio para fazer total diferença, né? Porque o meu poder, o meu e o da Jenny, poder de alcance, é muito restrito, né? Diferente do Constituída no estado de São Paulo inteiro, que também tem alcance fora de São Paulo, e do coletivo Reconstrução, que também tem um espectro muito maior. Então foi assim que a campanha começou, gente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a organização da campanha, tá? Também é importante dizer que é um dado que eu tenho muito, muito orgulho, que depois do ingresso da Ojustra e do Reconstrução, a gente tem conseguido atender, além da comunidade Anchieta, outras comunidades carentes da região do Grajaú, especialmente uma comunidade chamada Porto Velho. Essa comunidade ainda não constou no nosso vídeo institucional, mas ela é uma comunidade com características muito parecidas com a comunidade Anchieta. Também é uma comunidade que foi formada a partir de uma ocupação, já está num processo de regularização fundiária mais adiantado, mas as pessoas lá também são os trabalhadores informais, tem muita gente miserável lá, gente que, por exemplo, não tem fogão em casa, então cozinha num fogão improvisado de tijolo, tá? Uma outra coisa importante para vocês conhecerem dessas pessoas atendidas é que elas, por exemplo, moram em barracos de madeirite, né? Como ficou muito, deu para ver nas imagens do vídeo, né? Moram em barracos de madeirite, não são atendidas não são atendidas pela rede de esgoto, né? Não tem rede de esgoto. Na época que eu fiz o trabalho de campo lá na comunidade Anchieta, a Sabesp ainda estava em processo de instalação da rede de abastecimento de água. Então, elas vivem realmente numa situação bem degradante. Então, tá. Então, com relação à organização da campanha. Inicialmente era eu e a Jenny, como a campanha aumentou, então a gente tem atendido prioritariamente a comunidade Anchieta e a comunidade do Porto Velho. Nós temos nessas duas comunidades 2 mulheres que coordenam os trabalhos lá. Então, na comunidade Anchieta, a gente tem a Jenny, que é uma diretora da Associação dos Moradores, e na comunidade de Porto Velho, como não tem uma associação de moradores, a gente tem uma outra mulher que também tem se destacado como uma liderança da região, que é a Loruama. E como é que elas organizam o trabalho delas? Como elas conhecem a comunidade, então elas fazem listagem das pessoas que solicitam cestas e que precisam ser atendidas, e aí elas elegeram um critério de ordem de atendimento, né? Então elas fazem uma listagem com preferência para atender mães solo, para atender famílias mais numerosas, famílias com pessoas idosas, e elas também tentam obter informações de outras instituições que têm atendido os moradores das suas comunidades, para fazer um batimento com as listas, para tentar distribuir de forma mais equânime a cesta. Tá? Então é assim, a gente tem contato quase que diário com essas lideranças, para saber dia a dia, né, ou semanalmente, como que é a realidade dessas comunidades, se elas receberam, por exemplo, doação de outras instituições, se não receberam, se tem alguma situação de contágio, né, de confirmado lá na região.
A gente acompanha a quantidade de pessoas que estão na lista por cestas básicas. Então, no âmbito das comunidades, a gente tem 2 coordenadoras. E do lado de cá, né, nós que estamos de quarentena, que não podemos estar junto a essas comunidades, a gente tem um grupo de colegas, de amigos do Judiciário Federal que resolveu colocar a mão na massa. Né? Então, nós nos reunimos semanalmente, através do Zoom, de outros aplicativos, para fazer um levantamento do quanto que a gente arrecadou na semana com a campanha, para os informes das coordenadoras sobre a realidade da comunidade, o que eles estão precisando de forma mais emergencial, para ver como que a gente atende. Nós discutimos as estratégias da campanha para tentar ampliá-la. Nós também, e aí a gente fica pensando, porque assim, é interessante essa questão o momento que a gente está vivendo, que como bem disse o Thiago, é sui generis, porque o que nós estamos fazendo, além de atender uma demanda alimentar, é que nós estamos num contexto de pandemia, né? Então, não é só de cesta básica que as pessoas precisam, elas precisam de apoio para respeitar as orientações, por exemplo, de higiene, para respeitar as orientações de distanciamento social para evitar a disseminação de contágio, né? Então, nessas nossas reuniões, nós discutimos também como que a gente, de longe, com todas as nossas limitações, como que a gente consegue atuar para apoiar essas comunidades nesse sentido, né? E aí a gente se defronta com uma das nossas maiores dificuldades, que é justamente esse apoio. Porque esse apoio, na verdade, ele é uma política pública, né? Então a gente fica muito limitado. O que nós conseguimos fazer nesse sentido para ajudar de alguma forma é, por exemplo, produzir máscaras para entregar para essas comunidades e produzir um material informativo, né, que seja o mais simples possível, o mais direto possível, para que essas pessoas possam se informar de forma mais efetiva do procedimento que elas têm que adotar de forma essencial, né, para se protegerem. A gente também sempre pensou muito de que forma a gente pode integrar essas comunidades em trabalhos maiores, né, em ações maiores. Por exemplo, eu tomei contato, quer dizer, tomei conhecimento, né, da campanha que está sendo promovida pela Uniafro, por exemplo. Então, eu mandei um e-mail para a Uniafro, apresentando a comunidade, indicando a líder comunitária, e com isso, a Uniafro acabou atendendo a comunidade anchieta, né? Então, a gente está sempre também pensando sobre isso, sobre como atender essas comunidades também nessa questão política. Outra coisa também que a gente debate nas reuniões e conseguiu promover é orientar os moradores sobre os direitos que as pessoas têm com relação aos benefícios sociais. Então, nós ficamos muito preocupados quando foi aprovada a renda básica emergencial, de como essas pessoas teriam acesso ao benefício, como elas se cadastrariam, né? Então, a gente, principalmente a Simone, maravilhosa, a gente fez todo um trabalho de estar junto da comunidade, se colocar à disposição para sanar qualquer dúvida. Fizemos também um material informativo simplificado para que as pessoas pudessem ter mais facilidade para fazer o cadastro para a renda, né? Também a gente vai atrás a gente pesquisa para transmitir para as comunidades outros direitos que eventualmente elas têm, mas que desconhecem. Então, por exemplo, em âmbito municipal e estadual, foi disponibilizado um cartão, um valor mensal para as mães que têm crianças matriculadas em escolas, em creches, né? Então, a gente foi atrás para entender como que funciona isso, para orientar a comunidade, para que
para que elas tenham efetivamente acesso a esse direito, porque às vezes é isso, né? Muitos direitos, eles existem mais na letra da lei, mas é tão difícil, é tão burocrático acessar esses benefícios que eles acabam se perdendo no meio do caminho. Então, uma das nossas frentes de atuação é ajudar a comunidade nesse sentido. E aí também, assim, agora já caminhando para o final da minha exposição, eu queria falar sobre as experiências e os desafios com a nossa campanha, né? E aí eu perguntei para os outros colegas que estão atuando na campanha, porque já que é um trabalho feito por várias mãos, né? E o que eu percebi é que o sentimento comum é um sentimento de que a gente está fazendo o que tem que ser feito, já que nós temos um compromisso social em construir o Brasil, em construir essa sociedade, primando para que seja efetivamente garantido a todas as pessoas um mínimo existencial, né? Seja garantido efetivamente a dignidade da pessoa humana. Só que, ao lado desse sentimento de compromisso social, tem um sentimento de formiguinha, porque por mais que a gente faça, sempre fica aquém das necessidades, né? Já que, na verdade, o nosso trabalho, ele é quase que um tapa-buraco de um Estado ausente. Né? Então fica sempre muito aquém, tem sempre aquela sensação de impotência. De impotência. Ainda mais considerando que não é só uma demanda alimentar, né? É uma demanda. A pandemia ela deixou assim muito mais do que evidente o abismo social em que a gente vive, né? E como faz diferença, como que fica inviabilizado para essas comunidades respeitar a financiamento social, de quarentena, porque elas não têm uma moradia digna, né? Uma moradia salubre. Elas moram em casas de madeirite, elas moram em poucos cômodos com famílias numerosas, então elas vivem uma realidade de pequenas aglomerações. Essa semana, por exemplo, a nossa coordenadora na comunidade do Porto Velho, a Loruana, ela me informou que faz 15 dias que falta água na comunidade. 15 dias que falta água. Como é que essas pessoas lavam as mãos sem água em casa, gente? Então, é isso, sabe? Eu acho que um dos maiores desafios da nossa campanha é tentar ajudar e além da mera entrega das cestas básicas, que é essencial, mas atender também essas outras necessidades, né, que não dependem da gente, na verdade dependem de uma política pública. Então, assim, a gente precisa, por um lado, ampliar a campanha, porque com o passar do tempo, a arrecadação cai, né, então a gente precisa alcançar mais pessoas para que elas conheçam essas comunidades, para que elas tenham a oportunidade de nos ajudar. E também a gente precisa pensar alguma alternativa de como apoiar essas comunidades para que elas, por si só, pensem uma forma de se organizar para fazer frente à pandemia, né? Porque é isso, nós estamos de longe, a gente está mais com apoio, a gente sempre priorizou, na verdade, incentivar essas comunidades para que elas se auto-organizem, mas é indispensável, né, essa auto-organização para que elas consigam pensar formas de orientar os moradores para evitar a disseminação, pensar formas de isolar pessoas que já tenham se contaminado com coronavírus. Então, é muito desafiante, mas é muito gratificante também. É um trabalho feito por muitas mãos. É muito interessante o quanto que a gente disponibiliza, o quanto que a gente se coloca no lugar daquelas pessoas, o quanto que a gente quer caminhar junto, porque eu acho que é isso. As pessoas que se dispõem a trabalhar em prol do outro, elas querem que as pessoas tenham
o mínimo de condição para viver com dignidade, né? E aí a gente consegue, nesse sentido, construir um país alinhado com os propósitos constitucionais. Obrigada, gente.